O ar gélido da noite de inverno cortava como navalha através do beco, um santuário sombrio para os esquecidos, onde a única luz provinha de um poste vacilante que projetava sombras dançantes sobre o asfalto úmido. Ali, encolhido contra a parede fria de tijolos, um garoto de rua, cujos olhos carregavam a sabedoria de quem vira mais do que a sua pouca idade permitia, observava o mundo com uma intensidade silenciosa. Seus trapos, finos e desgastados, ofereciam pouca proteção contra o frio implacável, mas seu espírito, ainda intacto, irradiava uma centelha de resiliência. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência, uma dança intrincada entre a fome e o medo, um testemunho da capacidade humana de suportar as adversidades mais cruéis. A cidade, em sua vastidão indiferente, pulsava com uma vida que parecia distante, um espetáculo de luzes e promessas que ele apenas vislumbrava das margens. A poucos metros dali, em meio à opulência de um carro importado que parecia um fragmento de outra realidade, um homem de semblante outrora imponente estava debruçado sobre o volante, as mãos cobrindo o rosto em um gesto de desespero silencioso. O reflexo das luzes da cidade em seus olhos marejados pintava um quadro de angústia profunda. Era Arthur Sterling, um nome sinônimo de sucesso, um titã do mundo corporativo, cujo império estava prestes a ruir. As cifras em vermelho nos relatórios que repousavam no banco do passageiro eram mais do que números, eram a concretização de seus piores medos, o prenúncio do abismo. A sensação de fracasso o consumia, um veneno lento que corroía a alma de um homem acostumado a comandar e vencer. A calçada fria parecia um espelho de sua própria alma desolada, um palco para sua humilhação pública, onde a fortuna e a fama se desfaziam em pó. O silêncio da noite foi quebrado, não por um grito de dor, mas por uma voz inesperada, clara e firme, que emergiu da escuridão do beco. Tio, eu sei como salvar a sua empresa. A frase, carregada de uma audácia que desafiava a própria lógica, atingiu Arthur Sterling como um raio. Ele ergueu a cabeça lentamente, seus olhos fixando-se na figura magra e frágil que o encarava. O garoto, com uma postura surpreendentemente ereta, parecia emanar uma confiança que contrastava violentamente com sua aparência. A oferta, vinda de um menino de rua, era tão absurda quanto intrigante. Um magnata em prantos, confrontado pela sabedoria improvável de um órfão. Essa era a faísca que acenderia uma chama, o encontro improvável que redefiniria o destino de ambos e desvendaria um plano audacioso, tecendo uma tapeçaria de resiliência, conexão humana e a crença inabalável de que a salvação pode surgir dos lugares mais inesperados, transformando a noite fria em um prenúncio de esperança e redenção. A partir desse momento, a linha tênue entre a opulência e a crueza se tornaria o palco de uma jornada de transformação mútua, onde o império de um homem e a vida de um garoto seriam reconstruídos pelas fundações mais inesperadas. O contraste era gritante, uma dissonância visual que definia o cenário. De um lado, o brilho frio e impessoal dos arranha-céus que tocavam o céu, escritórios de vidro e aço onde decisões de milhões eram tomadas com um clique de mouse. Do outro, a textura áspera e suja do asfalto, as paredes grafitadas, os cantos escuros onde a vida se agarrava com unhas e dentes. Arthur Sterling, o homem que ditava tendências e moldava mercados, encontrava-se agora no chão, desprovido de seu poder habitual, confrontado por uma realidade que ele havia ignorado por toda a sua vida. O garoto, cujo nome era Léo, não possuía nada, mas sua mente era um labirinto de observações aguçadas, de uma compreensão inata das falhas e das engrenagens ocultas do sistema. A proposta de Léo não era apenas uma sugestão, era um convite para repensar tudo o que Arthur acreditava saber sobre sucesso e fracasso, sobre valor e desperdício, sobre o que realmente importava em um mundo obcecado por aparências. A noite fria, testemunha silenciosa desse encontro cósmico, guardava em seu ventre a promessa de uma reviravolta que abalaria os alicerces do Império Sterling, mais importante, transformaria a percepção de um homem sobre o que significa ser verdadeiramente rico. A noite abraçava a cidade com um manto de frio cortante, e no coração pulsante da metrópole, um beco estreito e esquecido servia como refúgio para Léo. Cabelos escuros e emaranhados emolduravam um rosto jovem, mas marcado pelas agruras da vida nas ruas. Seus olhos, de um azul profundo e penetrante, capturavam cada detalhe do ambiente, absorvendo a realidade com uma intensidade incomum para sua idade. O cheiro de lixo e umidade pairava no ar, um perfume constante de sua existência precária.
Ele se movia com a furtividade de um animal selvagem, cada passo calculado, cada sombra um aliado. A cidade, com seus arranha-céus que arranhavam o céu e suas luzes que prometiam um futuro dourado, era para ele um universo paralelo, um espetáculo observado de uma distância intransponível. A fragilidade de sua morada, um pedaço de papelão que o protegia do vento, era um lembrete constante da precariedade de sua vida, uma existência à margem, invisível para a maioria. No entanto, naquela noite particular, a invisibilidade de Léo foi quebrada. Um carro de luxo, um monstro reluzente de metal e couro, parou abruptamente na entrada do beco, suas luzes ofuscantes rasgando a escuridão. A porta se abriu e Arthur Sterling emergiu, não com a imponência de um capitão de indústria, mas com a fragilidade de um homem derrotado. Ele se ajoelhou na calçada, a figura outrora imponente agora curvada sob o peso de uma crise avassaladora. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de uma angústia palpável. Léo, observando a cena de seu esconderijo, sentiu uma estranha familiaridade na dor que emanava do homem. Era a dor do desespero, uma linguagem universal que ele conhecia bem. Um impulso, mais forte que o medo e a cautela que o guiavam, o impeliu para fora da escuridão. Com passos firmes, ele se aproximou do homem caído. O frio parecia intensificar-se, mas uma nova energia, uma determinação inesperada, o consumia. Ele parou a poucos metros de Arthur, o contraste entre suas figuras gritante, o menino de rua, despojado de tudo, e o magnata, em posse de um império prestes a desmoronar. Então, com a voz clara e surpreendentemente confiante, Léo proferiu as palavras que mudariam o curso de ambas as vidas. Tio, eu sei como salvar a sua empresa. A oferta, lançada na noite fria, era um chamado para a aventura, um convite para um universo desconhecido, um ponto de não retorno para Arthur Sterling. Aquele momento, nascido da mais pura diversidade, era o catalisador de uma transformação radical, um chamado irrecusável que o tiraria de seu mundo de desespero e o lançaria em uma jornada de redenção e descoberta, guiado pela perspicácia de um garoto que a vida ensinara a ver o que os outros ignoravam. Arthur Sterling, atordoado, ergueu os olhos marejados para o menino. A oferta parecia um delírio, um sussurro irreal na quietude opressora da noite. Sua mente, acostumada a analisar dados complexos e estratégias de mercado, lutava para processar aquela declaração vinda de uma fonte tão improvável. A arrogância, um escudo forjado ao longo de anos de sucesso, tentou se erguer, mas foi rapidamente subjugada pela profundidade da angústia que o consumia. Era a recusa do chamado, o medo de parecer tolo, de se entregar a uma esperança frágil e infundada. No entanto, a sinceridade nos olhos de Léo, a ausência de qualquer interesse oculto, plantou uma semente de dúvida em seu coração endurecido. Ele via em Léo um reflexo de sua própria vulnerabilidade, um espelho de sua humanidade despojada. Essa hesitação inicial, essa luta interna entre a razão cínica e um vislumbre de esperança, era o primeiro teste. Léo, percebendo a indecisão de Arthur, não insistiu, mas permaneceu ali, uma presença silenciosa e firme. Ele sabia que a confiança não era algo que se podia exigir, mas sim algo que se conquistava, um tesouro a ser desenterrado das ruínas da desconfiança. Arthur, por sua vez, sentia-se exposto, a armadura de sua riqueza e status completamente inútil naquele beco escuro. A necessidade de encontrar uma saída, qualquer saída, começou a pesar mais do que o orgulho ferido. Ele se lembrou de seu mentor, um velho e sábio conselheiro que sempre o ensinara a buscar a verdade em lugares inesperados, a ouvir a voz da intuição, mesmo quando ela sussurrava em meio ao caos. Talvez, apenas talvez, aquele garoto fosse a resposta que ele desesperadamente buscava. A decisão de Arthur de dar uma chance a Léo não foi um ato de fé cega, mas um passo cauteloso em território desconhecido. Ele ofereceu a Léo um refúgio temporário, um lugar para se abrigar do frio enquanto detalhava sua proposta. A sala de reuniões de sua mansão, outrora palco de negociações milionárias, agora recebia o garoto de rua. O contraste era quase surreal, a opulência da decoração contrastando com a simplicidade de Léo, que observava tudo com uma curiosidade genuína, sem traços de inveja ou deslumbramento. Os primeiros dias foram repletos de desafios. Léo, com sua inteligência aguçada e uma compreensão intuitiva dos mercados, começou a desvendar os problemas que afligiam a empresa de Arthur.
Ele apontou ineficiências ocultas, sugeriu estratégias inovadoras e, mais importante, ofereceu uma perspectiva fresca, livre das amarras da burocracia corporativa e do ego inflado. Arthur, inicialmente cético, começou a se render à lógica e à perspicácia do garoto. Ele viu em Léo não apenas um salvador financeiro, mas um guia para reencontrar valores que ele havia esquecido em sua busca incessante por sucesso. A relação entre eles começou a se solidificar, uma aliança improvável forjada na adversidade e alimentada pela esperança mútua. A proposta de Léo, inicialmente recebida com uma mistura de ceticismo e desespero por Arthur, começou a ganhar forma. O plano era audacioso, ousado, e exigia uma reestruturação radical de todos os pilares da empresa Sterling. Léo não se limitou a apontar falhas, ele apresentou um roteiro detalhado, uma estratégia de recuperação que envolvia não apenas cortes e otimizações, mas uma reinvenção completa da identidade da companhia. Ele propôs um foco renovado nas necessidades reais dos consumidores, uma abordagem mais humana e sustentável, em contraste com a busca implacável por lucro a qualquer custo que havia caracterizado a gestão de Arthur. Essa visão, tão distante do pragmatismo corporativo habitual, representava um ponto de inflexão, uma escolha que Arthur não podia mais adiar. O momento decisivo chegou quando Arthur precisou apresentar o plano de Léo ao conselho de administração. As reações foram previsivelmente negativas. Os membros do conselho, homens e mulheres acostumados a um jogo de poder e ganância, ridicularizaram a ingenuidade do plano e a origem de sua concepção. A ideia de um garoto de rua ditando os rumos de um império parecia uma piada de mau gosto. A pressão sobre Arthur foi imensa. Ele se viu diante de uma encruzilhada, ceder à pressão do conselho e manter o status quo, fadando a empresa a um declínio inevitável, ou abraçar a visão de Léo, desafiar o sistema e apostar em um futuro incerto, mas potencialmente transformador. Foi então que Arthur tomou a decisão que selaria seu destino e o de sua empresa. Ele não apenas defendeu o plano de Léo com uma paixão recém-descoberta, mas também renunciou a uma parte significativa de seu controle, cedendo espaço para que Léo, com sua visão fresca e desimpedida, pudesse liderar a implementação. Essa ação, um sacrifício pessoal de proporções épicas, marcou a sua travessia para um novo mundo. Ele deixou para trás o velho Arthur, o titã implacável, para abraçar o homem em transformação, aquele que estava disposto a aprender com os mais humildes e a confiar na força da conexão humana. Ao dar a Léo as rédeas, Arthur não estava apenas apostando em um plano, estava apostando na crença de que a verdadeira liderança reside na capacidade de reconhecer e nutrir o potencial onde quer que ele se manifeste, mesmo nos becos mais escuros de uma cidade indiferente. Essa entrega de poder, essa renúncia à sua própria autoridade, foi o ato irreversível que o lançou de vez na jornada de redenção, um salto no escuro guiado pela sabedoria de um garoto e pela coragem de um homem que redescobria seu próprio valor. A implementação do plano de Léo foi um campo minado de desafios. A resistência interna na empresa era feroz. Funcionários de longa data, acostumados a métodos estabelecidos e a uma cultura de competição implacável, viam as novas diretrizes como uma ameaça existencial. Léo, agora com uma posição formal na empresa, enfrentou o ceticismo, sabotagem velada e a desconfiança generalizada de seus colegas mais experientes. Ele se viu obrigado a navegar por um labirinto de jogos de poder corporativos, dilemas morais e a constante pressão para comprometer seus princípios em nome da praticidade ou da aceitação. A crueza das ruas, onde a sobrevivência ditava as regras, parecia um ambiente mais simples em comparação com a complexidade insidiosa do mundo corporativo. Arthur, por sua vez, testemunhava a luta de Léo com uma mistura de orgulho e apreensão. Ele via o garoto, que um dia apenas observava a cidade de um beco, agora confrontando os titãs da indústria, defendendo sua visão com uma tenacidade surpreendente. Contudo, Arthur também era confrontado por seus próprios demônios. Ele precisava equilibrar a lealdade a Léo com as exigências de seus acionistas e do mercado. Houve momentos em que a tentação de voltar aos velhos hábitos, de usar seu poder e influência para forçar a aceitação do plano, era quase irresistível. A questão moral que se apresentava era brutal. Até que ponto ele deveria sacrificar a integridade do plano e a ascensão de Léo para garantir a sobrevivência imediata da empresa? Ele precisava escolher entre a segurança do conhecido e a promessa incerta de um futuro mais justo, um dilema que testava a profundidade de sua transformação.
Um dos testes mais difíceis surgiu quando uma oportunidade de lucro rápido e substancial apareceu, mas que ia contra os princípios de sustentabilidade e responsabilidade social que Léo estava tentando implementar. A oferta envolvia um projeto ambientalmente destrutivo, mas que prometia um retorno financeiro imediato e necessário para estabilizar a empresa. Léo se opôs veementemente, argumentando que tal movimento minaria a confiança conquistada e trairia nova visão da empresa. Arthur se viu em uma posição delicada. Aceitar a oferta significaria um alívio financeiro imediato, mas comprometeria a alma do projeto. Recusá-la colocaria a empresa em risco ainda maior. A tensão entre eles atingiu o ápice. Léo, com sua pureza de intenções, representava a bússola moral que Arthur havia perdido há muito tempo. Arthur, com sua experiência prática, entendia as pressões do mundo real. Essa crise não era apenas sobre finanças, mas sobre os valores que sustentariam o futuro da Sterling Corp. A decisão que Arthur tomaria naquele momento definiria não apenas o destino da empresa, mas a validade de toda a jornada que ele e Léo haviam iniciado juntos. O impasse em torno da proposta de alto risco forçou um confronto aberto. Arthur, contemplando a proposta que prometia salvar a empresa de um colapso iminente, mas que violava os princípios recém-estabelecidos, sentiu o peso de anos de decisões pragmáticas e, por vezes, moralmente questionáveis. Léo, por outro lado, permaneceu inabalável em sua convicção, sua postura refletindo a resiliência forjada na adversidade. Ele argumentou com uma clareza cristalina que a verdadeira salvação não viria de um lucro efêmero obtido à custa da integridade, mas da construção de um legado baseado em valores sólidos. Aquele momento era o ápice da jornada de Arthur, o teste final de sua transformação. Em uma reunião tensa com o conselho, Arthur tomou sua decisão. Ele rejeitou publicamente a proposta de curto prazo, citando a necessidade de manter o curso traçado por Léo, mesmo diante da incerteza. Foi um ato de coragem que chocou os presentes. Ele reconheceu abertamente seus próprios erros passados e a sabedoria que havia encontrado na perspectiva de Léo. Ao fazer isso, Arthur não estava apenas defendendo o plano, estava se redimindo. Ele abraçou a vulnerabilidade, a transparência e a compaixão que Léo personificava. A empresa, sob a liderança conjunta e renovada de Arthur e Léo, começou a colher os frutos de sua abordagem inovadora e ética. Os clientes, atraídos pela autenticidade e pelo propósito da Sterling Corp, responderam positivamente. As vendas aumentaram, a reputação da empresa foi restaurada e, mais importante, um novo modelo de negócios, mais humano e sustentável, começou a prosperar. A crise financeira foi superada, não por meio de atalhos moralmente ambíguos, mas através da perseverança, da inovação e da crença inabalável em um propósito maior. O clímax da história não foi uma batalha épica contra um inimigo externo, mas uma vitória interna, uma conquista da integridade sobre a ganância. Léo, o menino de rua que um dia ofereceu uma esperança improvável, tornou-se uma peça fundamental na reestruturação da Sterling Corp, provando que a inteligência e a sabedoria não são privilégios de berço. Arthur, o magnata outrora desesperado, encontrou em Léo não apenas um salvador financeiro, mas um mestre na arte de viver com propósito e compaixão. A recompensa não foi apenas a salvação de um império, mas a redescoberta de sua própria humanidade, um tesouro muito mais valioso do que qualquer fortuna. A empresa Sterling, renascida de suas cinzas, tornou-se um farol de esperança, um testemunho do poder transformador da conexão humana e da crença de que o sucesso verdadeiro reside na capacidade de fazer a diferença no mundo. A recuperação da Sterling Corporation foi um processo gradual, mas inegavelmente real. A decisão de Arthur de rejeitar a proposta de curto prazo, embora arriscada, foi validada pela resposta positiva do mercado e pela crescente lealdade dos clientes. A empresa, sob a influência harmoniosa de Arthur e Léo, começou a prosperar de uma maneira que Arthur jamais imaginara ser possível. Não se tratava apenas de números no balanço, mas de uma mudança cultural profunda. A ética, a transparência e a responsabilidade social tornaram-se os pilares inegociáveis da Sterling Corp. Léo, agora um membro integrante da equipe de liderança, trouxe consigo a perspectiva crua e honesta das ruas, lembrando constantemente a todos, especialmente Arthur, das origens humildes e da importância de nunca esquecer aqueles que são deixados para trás.
Arthur, por sua vez, sentia-se mais vivo e realizado do que em toda a sua carreira anterior. Ele havia aprendido a arte da humildade, a importância de ouvir e a força que reside na vulnerabilidade. As cicatrizes de sua crise passada ainda estavam presentes, mas não eram mais marcas de fracasso, e sim lembretes de sua capacidade de renascimento. Ele dedicou uma parte significativa de seus recursos e tempo a iniciativas sociais, focando em programas de capacitação para jovens em situação de vulnerabilidade, um eco direto de sua própria jornada e da de Léo. A relação entre os dois homens transcendeu a parceria profissional, tornou-se uma amizade profunda, um laço forjado na adversidade e cimentado pelo respeito mútuo e pela admiração. A jornada de volta ao mundo comum não foi um retorno à normalidade, mas a construção de um novo normal. Arthur e Léo enfrentaram novos desafios, pois a mudança radical que implementaram gerou ondas de choque em todo o setor. Eles precisaram defender constantemente sua abordagem, enfrentando críticas e tentativas de desestabilização. No entanto, a resiliência que ambos haviam cultivado os preparou para essas adversidades. A Sterling Corp não era mais apenas uma empresa de sucesso, era um símbolo de esperança, um exemplo de que é possível aliar prosperidade com propósito, e que a verdadeira força reside na capacidade de se conectar com os outros em um nível humano profundo. A experiência transformou Arthur de um magnata em crise em um líder visionário, e Léo, de um garoto de rua em um agente de mudança, provando que as lições mais valiosas muitas vezes vêm dos lugares mais inesperados, moldando o futuro com a sabedoria da experiência e a compaixão do coração. A Sterling Corporation, sob a liderança de Arthur Sterling e Léo, floresceu de maneira notável. A empresa não apenas se recuperou da crise iminente, mas se transformou em um modelo de sucesso ético e sustentável, um farol de esperança em um mundo corporativo muitas vezes implacável. A visão de Léo, inicialmente uma oferta desesperada em um beco escuro, tornou-se a espinha dorsal da estratégia da empresa, demonstrando que a perspicácia e a inovação podem surgir de qualquer origem. Arthur, transformado pela jornada, dedicou-se a cultivar um ambiente onde o potencial humano era valorizado acima de tudo, onde a compaixão era tão importante quanto o lucro. O legado de Arthur e Léo não se limitou aos corredores da Sterling Corp. Arthur, utilizando sua influência e recursos recém-encontrados, estabeleceu fundações e programas de mentoria voltados para jovens em situação de vulnerabilidade, replicando a oportunidade que Léo lhe proporcionara. Ele se tornou um defensor fervoroso da ideia de que o sucesso verdadeiro é medido não apenas pela riqueza acumulada, mas pelo impacto positivo gerado na vida dos outros. Léo, agora um líder respeitado e influente, continuou a ser a voz da razão e da compaixão dentro da empresa, garantindo que os valores fundamentais que os uniram nunca fossem esquecidos. Sua presença era um lembrete constante de que a humanidade é o ativo mais valioso de qualquer organização. A história de Arthur e Léo, a jornada do magnata desesperado e do garoto de rua, tornou-se uma lenda, um conto inspirador que ecoava pelos corredores da cidade e além. Era a prova viva de que a resiliência, a conexão humana e a crença inabalável em um futuro melhor podem superar as adversidades mais sombrias. Arthur, em seus momentos de reflexão, percebia que o verdadeiro tesouro que ele havia encontrado naquele beco escuro não era um plano de negócios, mas a redescoberta de sua própria humanidade. Ele retornou ao mundo, não com uma solução mágica, mas com um elixir de esperança e transformação, um testemunho do poder inerente a cada indivíduo, independentemente de suas circunstâncias. A Sterling Corporation, renascida e fortalecida, não era apenas uma empresa, mas um símbolo duradouro do potencial ilimitado que reside na interseção da diversidade e da compaixão, um testemunho de que a salvação pode, de fato, vir de onde menos se espera, redefinindo para sempre o significado de sucesso. A consolidação da Sterling Corporation como um bastião de inovação e ética exigiu uma redefinição profunda das métricas de sucesso, indo muito além da mera lucratividade financeira. Arthur, agora um mentor experiente, focou em cultivar um ecossistema empresarial onde o bem-estar dos colaboradores e o impacto social positivo fossem tão valorizados quanto os resultados trimestrais. Ele implementou programas de desenvolvimento pessoal e profissional contínuos para todos os funcionários, desde os executivos de alto escalão até a equipe de limpeza, reconhecendo que cada indivíduo contribuía de forma única para o sucesso coletivo.
A cultura da empresa passou a valorizar a colaboração genuína e o compartilhamento de conhecimento, desmantelando as antigas barreiras de competição interna que antes sufocavam a criatividade. Agora, imagine você em um cenário onde um projeto inovador surge da colaboração entre um estagiário recém-contratado e um diretor de departamento experiente, uma sinergia impensável sob a antiga gestão, mas que se tornou rotina na Sterling. Léo, por sua vez, assumiu a liderança de uma nova divisão focada em responsabilidade social corporativa, transformando-a em um motor de mudança para a empresa e para a comunidade. Ele desenvolveu parcerias estratégicas com organizações sem fins lucrativos, canalizando recursos e expertise para projetos de educação e capacitação em áreas carentes. Uma iniciativa notável foi a criação de um programa de aprendizado prático, onde jovens em situação de vulnerabilidade podiam adquirir habilidades técnicas e experiência profissional diretamente nas instalações da Sterling, com a possibilidade de serem efetivados após a conclusão. Essa abordagem não apenas oferecia oportunidades reais de ascensão social, mas também enriquecia a empresa com novas perspectivas e talentos brutos, quebrando o ciclo de exclusão de maneira concreta e sustentável. Contudo, essa nova filosofia de gestão não veio sem seus próprios desafios. A necessidade de equilibrar a rentabilidade com os investimentos sociais e ambientais exigiu uma gestão financeira extremamente astuta e uma comunicação transparente com os acionistas. Arthur e Léo precisaram defender continuamente a visão de longo prazo da empresa, demonstrando como os investimentos em capital humano e responsabilidade social se traduziam em lealdade do cliente, inovação aprimorada e uma marca corporativa forte e confiável. Consequentemente, a Sterling Corporation enfrentou a pressão de investidores que buscavam retornos mais imediatos e menos comprometidos com o impacto social. A gestão teve que articular com clareza como a sustentabilidade e a ética não eram despesas, mas sim investimentos estratégicos que garantiam a longevidade e a relevância da empresa em um mercado cada vez mais consciente. Ademais, a transformação cultural exigiu um esforço contínuo de educação e engajamento. A antiga mentalidade de competição e individualismo precisou ser gradualmente substituída por uma cultura de apoio mútuo e responsabilidade compartilhada. Isso envolveu a implementação de workshops sobre inteligência emocional, comunicação não violenta e resolução de conflitos, ferramentas essenciais para construir relacionamentos de trabalho saudáveis e produtivos. A empresa também incentivou ativamente o feedback aberto e construtivo, criando canais seguros para que os funcionários pudessem expressar suas preocupações e sugestões sem receio de represálias. Essa abertura, por sua vez, gerou uma onda de ideias inovadoras que impulsionaram ainda mais o crescimento e a diferenciação da Sterling Corporation no cenário empresarial. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que as sementes de transformação, outrora dispersas em contextos tão díspares, começam a germinar em um terreno comum. A resiliência, evidenciada nas mais diversas provações, encontra seu eco na capacidade de adaptação e na perseverança diante de obstáculos aparentemente intransponíveis. As conexões humanas, forjadas em momentos de vulnerabilidade e compartilhamento genuíno, revelam-se como o verdadeiro alicerce sobre o qual impérios podem ser reconstruídos, ou, mais precisamente, reinventados. A dicotomia entre a opulência e a simplicidade, antes um abismo intransponível, agora se apresenta como um espectro onde a verdadeira riqueza é medida em sabedoria adquirida e em laços fortalecidos, e não em posses materiais. À medida que as diversas facetas dessa narrativa se entrelaçam, torna-se palpável a convergência de ideias que apontam para um entendimento mais profundo do que significa construir algo de valor duradouro. A perspicácia, desabrochando em cenários inesperados, demonstra que a visão clara e a capacidade de discernir o essencial não são privilégios de um status social, mas sim atributos que podem florescer na mais humilde das existências. Essa compreensão, acumulada através das experiências vividas, começa a delinear um caminho que, embora não isento de complexidades, caminha inequivocamente para uma conclusão que ressoa com a promessa de um legado significativo. As lições aprendidas, como fios de uma tapeçaria intrincada, tecem um padrão que antecipa um desfecho coeso e impactante. Nessa perspectiva, a trajetória percorrida nos direciona para uma reflexão final sobre a essência da renovação e o impacto duradouro das escolhas que moldam não apenas o destino individual, mas também o tecido social em que estamos inseridos. O que antes parecia um simples resgate financeiro evoluiu para uma profunda redefinição de propósito e valores.
A jornada nos convida a considerar como as experiências de vida, por mais desafiadoras que sejam, podem catalisar um crescimento exponencial, reconfigurando a própria percepção do sucesso. Ao nos aproximarmos do desfecho, torna-se evidente que as lições extraídas deste percurso não se limitam a uma história particular, mas oferecem um espelho para as potencialidades que residem em cada um de nós, aguardando o momento certo para se manifestarem e transformarem o mundo ao nosso redor. A jornada que começou em um beco escuro, marcada pelo desespero de um magnata e pela audácia de um menino de rua, culmina não em um ponto final, mas em um horizonte de novas possibilidades. A Sterling Corporation, outrora à beira do colapso, floresceu como um testemunho vivo da força transformadora da conexão humana e da sabedoria que transcende as barreiras sociais. Arthur Sterling, o homem que um dia se viu encurralado pela falência, descobriu em Léo não apenas a chave para a salvação de seu império, mas a rota para a redenção de sua própria alma. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não se mede em cifras, mas na capacidade de inspirar, de nutrir e de acreditar no potencial latente em cada indivíduo, independentemente de sua origem. A experiência o despojou da armadura da arrogância, revelando um líder mais humano, mais compassivo e, paradoxalmente, mais forte. Léo, por sua vez, ascendeu de um sobrevivente anônimo a um arquiteto de um futuro mais justo e equitativo. Sua visão, nascida da dura realidade das ruas, impulsionou uma revolução silenciosa dentro da estrutura corporativa, provando que a inteligência e a perspicácia são dons universais, não privilégios de berço. Ele personificou a esperança, demonstrando que a verdadeira mudança começa com a coragem de desafiar o status quo e a determinação de construir um mundo onde a oportunidade seja acessível a todos. Sua influência moldou a Sterling Corporation em um organismo vibrante e ético, um ecossistema onde o sucesso financeiro e o impacto social andam de mãos dadas, provando que a prosperidade genuína é aquela que se espalha e eleva todos ao seu redor. A verdadeira lição que emerge dessa narrativa é que a salvação, em suas mais diversas formas, reside na interconexão e na vulnerabilidade compartilhada. Não se trata apenas de uma história de recuperação empresarial, mas de uma profunda exploração da capacidade humana de empatia, de crescimento e de reinvenção. As cicatrizes do passado, tanto de Arthur quanto de Léo, não definem seus limites, mas sim suas fortalezas, moldadas pelas provações que enfrentaram e superaram juntos. A Sterling Corporation tornou-se, assim, mais do que uma empresa bem-sucedida, transformou-se em um símbolo de que a compaixão é um motor de inovação e que a humildade é a base sobre a qual se constroem legados duradouros. O verdadeiro exercício começa agora, na prática diária de honrar esses valores, de buscar as conexões inesperadas e de cultivar a esperança, mesmo nos becos mais sombrios da existência. Se essa história emocionou você, compartilhe com alguém que precisa acreditar no poder da esperança e da transformação.